boas-vindas à nossa análise visual. Hoje a gente vai embarcar numa jornada cronológica absolutamente selvagem pela história do esporte mais popular do planeta. Olha, muito antes de existir qualquer regra, Copas do Mundo ou até mesmo a palavra futebol, o ser humano já sentiu uma necessidade inexplicável, quase que biológica mesmo, de sair chutando coisas por aí. A grande questão é: como uma prática caótica, desorganizada e super brutal conseguiu sobreviver ao tempo para virar não só um esporte, mas uma verdadeira obsessão global e uma indústria bilionária? Bom, vamos rastrear juntos cada passo dessa evolução fascinante, desde lá dos tempos antigos até as transmissões em alta definição. Mas afinal, como era o futebol antes das regras? Bom, antes daquela grama perfeitamente cortada ou das chuteiras de fibra de carbono, as coisas eram rústicas de um jeito até impensável hoje em dia. O que exatamente o pessoal chutava antigamente? Na falta de tecnologia, a criatividade falava mais alto. Bexigas de animais, por exemplo, eram super comuns, porque além de serem fáceis de achar, eram leves, fáceis de inflar e quicavam de um jeito bem imprevisível e divertido. Em outros casos, a galera usava um couro grosso amarrado. E nos momentos mais sombrios da história tem relatos de crânios sendo usados como bola, ou, acreditem se quiser, bolas que literalmente pegavam fogo. O instinto estava lá, claro, mas o formato era um risco real à própria vida. Parte 1. Origens antigas e caóticas. Para entender bem essa evolução, a gente precisa voltar para uma era bem antes das regras. Aqui a gente tem um contraste brilhante de como esse instinto de jogar se manifestava de formas extremas. Lá no Japão antigo, os monges praticavam o kemari, que era um jogo super pacífico e puramente colaborativo. A ideia era só manter a bola no ar, equilibrando entre a galera, sem deixar cair no chão. Já do outro lado do mundo, bom, o contraste não podia ser maior. Os povos mesoamericanos, tipo os maias e os astecas, jogavam um negócio aterrorizante. Sem poder usar as mãos nem os pés, eles usavam os quadris para passar uma bola de borracha pesadíssima por um anel de pedra encravado no alto de uma parede. E não era brincadeira, não. Essa bola era tão densa que causava fraturas graves no impacto. Era uma batalha simbólica, um ritual intensíssimo de vida ou morte que muitas vezes acabava em sacrifícios humanos. E a intensidade não parava por aí. Em algumas tribos indígenas nas Américas, a gente encontra uma das imagens mais espetaculares e aterrorizantes da história. Os jogos aconteciam de noite, no breu total, como parte de uma cerimônia espiritual profunda. Eles literalmente cobriam a bola com óleo, raízes e resina, botavam fogo naquilo e saíam chutando na escuridão. Imaginem só o calor sufocante e o som das chamas enquanto os jogadores corriam freneticamente chutando uma verdadeira fogueira móvel. Esse visual espetacular representava o trajeto do Sol. E por incrível que pareça, práticas parecidas assim ainda sobrevivem hoje como herança cultural em algumas regiões. Parte 2. A loucura da Idade Média. Agora a gente deixa os rituais espirituais de lado e entra na pura anarquia urbana da Europa. Na Itália, mais especificamente nas praças de Florença, surgiu o infame Cálcio Histórico. Olha, isso aí era menos uma partida esportiva e mais um campo de batalha a céu aberto. Pensem numa mistura bizarra de futebol, MMA, luta greco-romana e guerra civil. Era exatamente assim que o pessoal e as guildas resolviam suas desavenças. Eles entravam num campo de areia e literalmente saíam no soco, com cotoveladas e quedas brutais, enquanto, em algum lugar ali no meio da confusão, uma bola precisava ser levada até o fim do campo. O mais louco de tudo, o Cálcio Histórico ainda é jogado hoje em dia todos os anos em Florença, exigindo a mesma brutalidade física daquela época. Enquanto a Itália trocava socos, a Inglaterra vivia o caos do chamado mob football, ou futebol de multidão. Esqueçam qualquer ideia de campo, juiz ou tempo de jogo. As partidas atravessavam quilômetros de vilarejos inteiros e duravam do nascer ao pôr do sol. O caos era tanto que em dia de jogo o pessoal tinha que cobrir as janelas com tábuas grossas de madeira e se trancar em casa para não ter tudo destruído por centenas de camponeses enfurecidos. O objetivo? Levar uma bexiga de porco ou um saco de pano sujo até a igreja da vila vizinha. O resultado era uma correria desenfreada, transformando ruas pacíficas num verdadeiro motim coletivo. E o que é mais fascinante é esse número incrível, mais de 30. O negócio era tão destrutivo e as mortes acidentais tão comuns que prefeitos e reis tentaram de absolutamente tudo para parar a loucura. Entre os anos de 1314 e 1600, o mob futebol foi banido oficialmente mais de 30 vezes. Lá em 1314, o prefeito de Londres até assinou um decreto desesperado proibindo a, aspas, selvageria barulhenta, porque os trabalhadores estavam literalmente quebrando a cidade inteira. Mas como é que se proíbe por lei algo que já está no sangue da galera?
Impossível. O povo simplesmente ignorava os decretos reais, esperava a fiscalização passar e voltava para a rua no fim de semana seguinte. Parte 3. A criação das regras. Como a gente conseguiu sair desse cenário de combate de rua? Com a padronização meticulosa lá no século XIX. O primeiro grande empurrão para organizar a bagunça foi o Highway Act, uma lei britânica de 1835 que finalmente baniu o jogo nas estradas. Sem espaço nas ruas, o esporte foi forçado a entrar nos pátios gramados das escolas de elite. Só que tinha um problema estrutural gigante. Cada escola jogava com regras próprias. O grande divisor de águas veio em 1848, na Universidade de Cambridge, quando os estudantes sentaram para criar um conjunto único de regras. E foi aí que surgiu uma decisão monumental: proibir o uso das mãos. Isso dividiu escolas e amigos. Quem queria continuar segurando a bola formou o rugby, e quem preferia usar só os pés seguiu outro caminho. Essa separação culminou em 1863, com a criação da Football Association numa taverna de Londres, solidificando as leis e abrindo caminho direto para a primeira liga profissional, em 1888. Parte 4. A expansão pelos mares. Com as regras prontas, o Império Britânico leva o esporte de navio para o resto do mundo. É crucial entender que o futebol moderno não se espalhou pelo mundo em estádios luxuosos. Ele viajou pelo mar, nas botas sujas de marinheiros e estivadores. É fascinante pensar nesse contraste, não acham? As regras foram feitas pela elite de Cambridge, mas o esporte se espalhou mesmo na poeira e no carvão de portos e armazéns em lugares como Buenos Aires, Rio de Janeiro e Bombay. E o pessoal era tão obcecado que não parava de jogar nem cruzando os oceanos. Quando a bola caía no mar durante uma partida no convés de um navio, a solução era imediata. A tripulação juntava trapos velhos e pedaços de rede, costurava uma bola nova na hora e a partida continuava balançando junto com as ondas do mar. E essa migração cultural marítima traz a gente para a história incrível de como um único jovem acendeu o estopim de uma revolução que mudaria a identidade do Brasil. Em 1894, Charles Miller estava voltando de uma temporada de estudos na Inglaterra. Imaginem a cena, ele desembarca em Santos com um kit incrivelmente modesto. Tudo que ele trouxe na bagagem para iniciar essa transformação monumental no país foram 2 pares de chuteiras, 2 bolas de couro já gastas e um livrinho de regras debaixo do braço. Com isso, meses depois, ele organizou o primeiro jogo oficial do país numa várzea, botando o funcionário de uma companhia de trem contra o de uma companhia de gás. Aquelas 2 únicas bolas trouxeram a centelha de uma paixão que mudaria a alma de toda uma nação. Parte 5. A Era das Copas. A transição definitiva do amadorismo para o maior evento do planeta. A partir daqui, a história dá saltos gigantescos. Tudo começa em 1930, no Uruguai, com a criação do primeiro torneio mundial. 20 anos depois, em 1950, o mundo vê um evento de proporções épicas aqui no Brasil. Quase 200 mil pessoas se espremeram nas arquibancadas de concreto do Maracanã, recém-inaugurado. E quando o Uruguai fez o gol da vitória, o silêncio que tomou conta daquele estádio foi um verdadeiro trauma nacional, o famosíssimo Maracanazo. Mas a evolução de talento não parou de jeito nenhum. O esporte viu nascer lendas puras, como Pelé, que com só 17 anos assombrou a Europa na Copa de 1958. E mais tarde, dando um passo gigante de justiça histórica, em 1991, a gente finalmente tem a realização da primeira Copa do Mundo feminina, quebrando barreiras e provando que a paixão pela bola não tem gênero. 5. Esse é um marco numérico que carrega um peso cultural e emocional simplesmente imenso. A seleção brasileira masculina está lá isolada no topo da montanha, como o único esquadrão em toda a história a conquistar 5 títulos da Copa do Mundo. Essa jornada mágica envolveu desde ícones inventivos como Pelé, Garrincha e Rivelino, até os gênios letais de gerações mais recentes, como Romário e Ronaldo Fenômeno. Essa marca inagualável de 5 campeonatos consolidou o Brasil de forma incontestável como a verdadeira pátria espiritual e o berço do talento do belo jogo. Parte 6. O futebol moderno. Chegamos ao presente, uma era tecnológica de contrastes surpreendentes. E o futebol de hoje em dia nos entrega umas curiosidades que beiram o puro absurdo cinematográfico. Sabiam que a maior goleada já registrada na história aconteceu num placar surreal de 149-0? E não foi por diferença técnica, foi um protesto de um time de Madagascar contra a arbitragem. A cada apito de reinício, os jogadores pegavam a bola, viravam para o próprio gol e chutavam para a rede, enquanto o adversário só assistia de longe. Do outro lado desse espectro maravilhoso do futebol, desafiando agressivamente a biologia humana, a gente tem o icônico atacante japonês Kazuyoshi Miura. Ele simplesmente contrariou qualquer lógica e continuou jogando em alto nível profissional, mesmo depois de passados 50 anos de idade. Chegamos então ao cenário atual, no pico da tecnologia esportiva. Hoje a gente vive a era da precisão.
Transmissões em 4K, árbitros de vídeo em salas climatizadas e inteligência artificial calculando impedimentos milimétricos. Mas, e é exatamente aqui que a beleza mora, a essência do esporte resistiu firme e forte. Na base, o jogo é o mesmo. Em quadras de asfalto, campos de terra batida ou na rua, a trave continua sendo marcada por um par de chinelos jogados no chão. Não tem a bola cara? A imaginação resolve. Vira uma pedra, uma tampinha ou aquele clássico amontoado de meias velhas bem amarradas. Aquela mesma regra criada lá em Cambridge se aplica perfeitamente ao asfalto. Essa ideia central flutua pela humanidade desde sempre. Não importa de fato se a bola é uma bexiga de animal pegando fogo num ritual noturno séculos atrás nas Américas, não importa se ela é feita de trapos no convés escorregadio de um navio no século XIX, e também não importa se é uma esfera termoselada de última geração num gramado sintético milionário. O DNA universal do esporte sempre foi focado na simples alegria do movimento. O futebol virou uma linguagem humana universal, uma ponte social capaz de atravessar sem esforço enormes barreiras de idioma, religião, política e de classe social. Então, considerando tudo isso que a gente explorou juntos nessa viagem, desde as civilizações milenares desafiando a morte em rituais antigos, passando pelos ingleses medievais se escondendo do mutim do mob football, até chegar aos dias de hoje onde a várzea divide espaço com a inteligência artificial, qual dessas eras caóticas de evolução é a mais surpreendente? A jornada dessa bola modesta com certeza vai continuar evoluindo de jeitos que a gente ainda nem consegue prever, mas as suas raízes provam de uma vez por todas que correr e chutar na mesma direção sempre foi um impulso imparável da humanidade. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise visual.